Nosso assunto agora é petróleo, porque nos últimos dias os preços da commodity sofreram oscilações significativas, impactados por uma série de fatores geopolíticos e econômicos, chegando ao menor nível desde dezembro de 2024. No começo desta sexta-feira, inclusive, as cotações operavam em queda, podendo atingir o pior desempenho mensal desde setembro. Tema para o quadro Commodities em Foco. E quem nos ajuda a entender esse cenário é o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Bruno Pascon. Bruno, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Prazer falar com o Canal Rural. Prazer é todo nosso de te receber. Bruno, quais são os fatores que andam pressionando as cotações do petróleo para baixo neste momento? Eu diria que principalmente a possibilidade do encerramento da guerra da Rússia com a Ucrânia. O presidente Trump vai receber o presidente Zelensky hoje na Casa Branca. Ele já tem escutado a possibilidade de acordo envolvendo, inclusive, partes dos territórios da Ucrânia e o possível investimento dos Estados Unidos para produzir minérios em parceria com a Ucrânia. Então, tudo isso leva a crer que já está num cenário de fadiga da guerra, né, que completou agora 3 anos, em 24 de fevereiro, e a possibilidade do encerramento dessa guerra é muito importante porque a Rússia é a segunda maior produtora de petróleo do mundo, só perde para os Estados Unidos, com uma produção entre 10 a 11 milhões de barris dia. Você citou o presidente dos Estados Unidos, né? Como as novas sanções impostas pelo Trump à indústria petrolífera do Irã impactaram os preços globais do petróleo nesta semana? Olha, num cenário normal, sanção para o Irã ele produz por volta de 4 milhões de barris dia, produz mais que o Brasil, né, que encerrou o ano com 3 milhões e 400. Toda vez que a gente tem uma sanção, a tendência do preço de petróleo subir. A gente não sofreu esse impacto, porque, na realidade, a concentração do mercado hoje é no desdobramento dessas negociações do fim da guerra Rússia-Ucrânia. Então, como a Rússia tem uma participação muito mais significativa na indústria global de petróleo, acho que o mercado passou batido essa questão da sanção, que já é algo comum. Né? Tem um dado interessante, de 2018 até 2024, o Irã teve receitas de exportação de petróleo de 253 bilhões de dólares. Toda vez que tem notícia do Irã retomando o plano nuclear para produzir uma bomba ou enviando tropas em regiões onde os Estados Unidos é contra, é normal esse tipo de sanção, mas não fez preço, como o mercado costuma dizer, porque está todo mundo concentrado hoje na possibilidade do fim da guerra da Rússia com a Ucrânia. Perfeito. Agora, olhando para o cenário nacional, como que repercutiu no mercado a divulgação, né, do lucro líquido da Petrobras em 2024, que foi 70% menor do que no ano anterior? O mercado reagiu muito mal, né? O papel perdeu ontem 25 bilhões de reais, mas é importante a gente separar um impacto que é contábil puramente do impacto caixa para a companhia. Se a gente for olhar o ano de 2024, o real desvalorizou 28%, foi uma das piores moedas no ano. E metade dessa desvalorização aconteceu no quarto trimestre de 2024, quase 14% de desvalorização. Então, quando a gente olha o resultado da Petrobras, por que foi tão negativo? Principalmente no mercado de refino, como ela não reajustou preço para refletir essa desvalorização cambial, o lucro operacional do refino caiu 37% no quarto trimestre, quando deveria cair cerca de 11%. Agora, se a gente for olhar do ponto de vista caixa, né, quando a gente for olhar agora o primeiro trimestre de 2025, o real já valorizou, ele já veio de 6,19, que encerrou o ano, para hoje 5,82. Só esse efeito já traria 11 bilhões de dólares a mais para a Petrobras, de resultado agora no primeiro TRI. E no primeiro TRI, a Petrobras anunciou um reajuste do diesel de 6,3%. Então, tudo indica que o resultado do quarto TRI foi um resultado atípico, porque teve um movimento do dólar muito significativo. Isso impactou a marcação ao mercado da dívida também, mas isso não é impacto caixa, é contábil, e fez com que ela tivesse esse resultado ruim. O mercado reagiu negativamente, mas a tendência do primeiro TRI
é que ela reporte um resultado melhor em relação ao quarto tri. Perfeito. E qual que é a tendência de preço do petróleo nas próximas semanas? A gente deve ter uma recuperação ou deve continuar esse movimento de queda? Acho que deve continuar o movimento de queda. Acho que o próprio Trump, né, que é o maior produtor de petróleo do mundo, Estados Unidos já sinalizou que os Estados Unidos vai voltar a produzir fortemente novas licenças de petróleo. Então, a gente está num cenário onde tem muito mais oferta do que demanda, do ponto de vista global. O mundo cresceu 3% ano passado, esse ano a gente projeta um crescimento menor de 2,8%. A própria China, que é a maior compradora de petróleo, junto com os Estados Unidos, deve crescer 4,5% contra 5% no ano passado, então não tem muita pressão de demanda. Então, isso faz com que a tendência de preço de petróleo continue para baixo. A gente tem uma expectativa para esse ano de preços médios na casa de $76 o barril, é o preço médio de janeiro até hoje, tá $76,5. Então, isso mostra que pode ter uma recuperação de preço ao longo do ano, mas nas próximas semanas, por conta principalmente desse cenário de possível fim da guerra, a tendência é que o preço continue caindo. Perfeito. Eu conversei com o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, o Bruno Pascon. Bruno, muito obrigado pela participação, pelas informações aqui no Mercado e Companhia.